Graças paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã a lição de número 19 da nossa revista, que tem como tema Uma Igreja que Concilia. E o autor ele nos coloca, nos disponibiliza como texto bíblico para a nossa reflexão o livro de Atos, capítulo 15, versos de 1 até o 29. Nós estamos já estudando, né, numa mesma sequência, numa mesma unidade. Nós já vimos aí uma igreja que crê, uma igreja que cultua, uma igreja que serve, e agora nós estamos abordando a questão da conciliação. O que vem a ser a conciliação? A conciliação nada mais é do que a convivência harmoniosa. Você conviver de comum acordo com as demais pessoas, você respeitar o posicionamento, né, as opiniões das pessoas, mas viver em harmonia, de uma forma conciliar. E hoje em dia, na nossa sociedade, é muito difícil nós estabelecermos a conciliação, até mesmo por causa do estilo, daquilo que a sociedade impõe, daquilo que a sociedade nos ensina. E nós vemos a conciliação em razão das dificuldades de relacionamento, do abuso de autoridade, não é? As pessoas exageram naquilo, na autoridade, às vezes que lhe é concedida, e a dificuldade de lidar com opiniões alheias. Então nós temos muitas vezes dificuldades em conviver com opiniões contrárias àquilo que nós entendemos como correto. E o texto relatado, ele demonstra a questão da divergência de opiniões entre os judeus e os novos convertidos. Não é? O fato ele se dá ali na cidade de Antioquia, que era um ponto importante, não é? Porque ela se coloca ali pelo posicionamento geográfico dela como uma questão estratégica que era e foi realmente para a expansão do cristianismo. E lá na comunidade de fé de Antioquia, então começou a haver essa dissensão entre os judeus que queriam continuar com seus ritos, com suas leis, e os novos cristãos, os novos convertidos, que tinham um outro questionamento, que tinham uma outra visão. E nessa passagem foi fundamental a atuação de Paulo e de Barnabé, que se deslocaram até a cidade e realizaram ali algumas assembleias e estabeleceram a conciliação, a forma como os novos cristãos deveriam se comportar. Então nós não estávamos atrelados à lei, mas nós tínhamos uma nova visão da atuação de Jesus Cristo na vida das pessoas. E foi fundamental posicionamento de Paulo, o esclarecimento para que as pessoas pudessem entender o que Cristo tinha idealizado para que as pessoas que o seguissem. Então, uma questão que é bastante importante é que esse evento ele foi considerado como a primeira assembleia. Então foi a primeira assembleia dos cristãos que realizaram ali e conciliaram, né, amoldaram ali os seus pontos divergentes de forma que o cristianismo ele pudesse, a partir dali, expandir e chegar até nós nos dias de hoje. É importante que nós venhamos a destacar a respeito da conciliação, que nós como igreja metodista, a igreja metodista é uma igreja conciliar, está na essência do metodismo a conciliação. Então, decidir algumas questões, alguns fatos da igreja, as questões administrativas da igreja, tudo de maneira conciliar. O que nós podemos aprender a respeito da conciliação? Então, o autor ele coloca 3 questões que são bastante importantes para nós. Então, primeira, discutir nos espaços adequados. Então, essa é uma das primeiras questões que nós devemos observar, que tudo deve ser discutido nos espaços, nos fóruns adequados. Ou seja, se eu encontro algo errado, se eu tenho
algo a ser discutido, eu não posso ficar discutindo nos bastidores, no corredor, ao final do culto. Existem os fóruns corretos, existem as pessoas corretas que devem discutir sobre determinados temas. Daí a necessidade de nós termos ministérios, de nós termos sociedades. Então, eu não posso discutir uma questão do ensino com as pessoas da administração, ou eu não posso resolver uma questão administrativa da igreja dentro do evangelismo. Então, para cada fórum, para cada ministério, existem as pessoas certas para discutir assuntos referentes àquele ministério, àquela atividade. Uma segunda questão que é muito importante é ter a disposição para o diálogo. O que vem a ser isso? É a disponibilidade para ouvir. Então, a nossa sociedade hoje não tem muita paciência para ouvir. Todos querem falar, mas é necessário nós sabermos ouvir, nós darmos espaço às pessoas, às partes envolvidas. Na atividade que eu desempenho hoje, a gente entende que para cada fato, para cada acontecimento, existem sempre 3 versões. Por isso a necessidade de nós ouvirmos. A versão A, a versão B e a versão verdadeira. Não é? Então é importante que nós venhamos a ouvir todos os lados, todas as pessoas envolvidas, para que nós possamos extrair e decidir da melhor forma. Uma outra questão também que é importante na conciliação é nós termos a sensibilidade, é nós termos o discernimento para discernir entre o que é essencial e o que não é essencial. Então existem coisas que são essenciais, então são prioridades. Então nós precisamos definir o que é essencial, o que é prioritário. Então definir primeiro isso. E depois as coisas que não são essenciais também num outro fórum, num outro momento. O nosso fundador, né, John Wesley, ele destaca, não é? Essas duas questões. Então ele diz que no essencial a unidade e no não essencial a liberdade, o amor. Ou seja, naquilo que é essencial, o que é essencial para nós? É Cristo, é a salvação. Então nisto nós temos que ter unidade. Não pode ter divergência, não pode ter entendimentos diversos. No que é essencial para a igreja, a unidade deve prevalecer. No que não é essencial, então nós temos liberdade. Liberdade para quê? Para ter pontos de vista, opiniões divergentes, diferentes, haver ali muitas vezes a contra-argumentação, mas tudo deve ser resolvido o quê? Em amor. Então, um exemplo, né, a gente pode até colocar o que nós estamos vivendo hoje. Então, a liberação da igreja. Então, eu particularmente, eu tenho uma opinião contrária daquilo que foi estabelecido pelos líderes da igreja. Eu tenho restrições com relação ao distanciamento, né, de 2 metros, a questão da capacidade do local, a questão das pessoas que podem adentrar, mas isso é a minha opinião. Não é? Então existe um ditado que para cada ônus um bônus. Então se eu quero ter o bônus de poder decidir, eu tenho que ter o ônus do cargo a qual esse poder ele é destinado. Ou seja, se eu não quero ter o ônus de ser um líder, de ser uma liderança regional, eu não posso querer ter o bônus de decidir nessa esfera ou nesse patamar. E isso nos leva ao Wesley. Então quer dizer, naquilo que não é essencial, e nós não estamos tratando nessa questão aí da questão da unidade de Cristo, da salvação, então nós temos liberdade. Eu tenho liberdade de pensar diferente de algumas pessoas, de alguns líderes, mas eu tenho que ser motivado em amor para poder aceitar o quê? Aquilo que é melhor para a comunidade, aquilo que é melhor para o grupo. Então não é a minha vontade que deve prevalecer, não é a vontade do irmão ou a vontade da irmã, mas sim nós chegarmos a um consenso, a uma forma conciliar e entendermos aquilo que realmente é melhor. Então essa é a dinâmica da conciliação, irmãos. É você ter a clareza
de que não é a sua opinião, não é a sua vontade, mas sempre o que é o melhor para o grupo, aquilo que é melhor para a comunidade. E para nós concluirmos, conciliar é preciso, conciliar é necessário, conciliar é a forma que a igreja se movimenta, conciliar é a forma que nós expandimos. Então é necessário que nós cultivemos, que nós divulguemos essa forma de nós nos posicionarmos. Para quê? Para que não haja autoritarismos, para que não hajam arbitrariedades. A gente entende que às vezes a forma conciliar ela demora para nós chegarmos a um consenso, para chegarmos a uma definição. Às vezes pelo método autoritário ele é mais rápido. Não, vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer assim, não vamos fazer dessa forma. Isso realmente é mais rápido, mas nem sempre é a melhor alternativa, é a melhor saída. Sempre a discussão, ouvir todas as pessoas, ouvir todos os lados, saber o que as pessoas pensam para nós costurarmos uma decisão harmônica, ela é mais trabalhosa, mas ao longo do tempo ela se mostra aí como uma melhor saída, como uma melhor alternativa, como uma melhor forma de nós conduzirmos a nossa comunidade de fé. Então, irmãos, uma igreja que concilia, a nossa igreja é conciliar e está na essência dela buscar sempre a harmonia e o consenso entre os irmãos. Lembrando que nós temos a liberdade para pensar de formas diferentes, mas nós temos também o amor dentro de nós para que aquilo que é melhor, não para mim isoladamente, mas aquilo que é melhor para o grupo possa estabelecer. Então, obrigado pelo tempo de vocês, que creio que dentro em breve estaremos todos juntos e que Deus possa abençoar a todos nós. Amém.